Olá, boa tarde. Com tanta abstenção, será que estamos a perder memória? Já nos esquecemos de todos aqueles que lutaram pela liberdade e pela democracia? Basta olharmos para o nosso passado, o nosso e o dos nossos vizinhos, e rapidamente encontramos as ditaduras que mataram milhões de pessoas. Por isso, é fundamental aprendermos com a história para que este passado não se volte a repetir. Continuamos a nossa conversa de hoje sobre ditaduras, agora com Manuel Loff, é historiador da Universidade do Porto, e Paula Godinho, antropóloga na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Ambos, obrigado, bem-vindos à Sociedade Civil. Manuel, vou começar por si. O que tinha Franco e o que tinha Salazar de comum e de diferentes? Como eram as ditaduras? Eram iguais, parecidas, de braço dado, diferentes? Como são os ditadores? Têm personalidades e traços comuns? Pode começar por onde entender que é mais pertinente o seu pensamento, Manuel. Boa tarde, Luís. Boa tarde, Paula. Agradeço o convite. A pergunta que me faz é excepcionalmente genérica, não é? E, portanto, coloca demasiadas questões, em minha opinião, para a sua resposta. Fundamentalmente... Foram três, pelo menos, numa só. Verdade. Para onde o Manuel quiser começar. Fundamentalmente, o que caracteriza qualquer ditadura e o que caracteriza as ditaduras salazarista e franquista é o facto de constituírem novas ordens autoritárias impostas sobre sociedades que tinham um longo percurso de liberalismo, de um sistema liberal, que como sistema político liberal era muito incompleto e era sobretudo muito injusto do ponto de vista social, não é? Na forma como impunha regras aos mais pobres, às camadas populares, quer do mundo urbano os operários, quer do mundo rural os camponeses, como impunha regras que evidentemente continuavam a ser regras de dominação, reconhecendo esses sistemas liberais, reconhecendo a liberdade, nomeadamente a liberdade política, a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, de associação, sobretudo àqueles que eram escolarizados, que eram proprietários, que eram parte digamos assim, das classes possidentes dentro de ambas as sociedades. Nos anos 1920-30, nas décadas de 20 e 30 do século passado, do século XX, em ambos os países há uma fortíssima reação conservadora, reacionária, de reação contra a modernidade, de reação contra o sistema liberal, de reação sobretudo, mais no caso espanhol que no caso português, por motivos óbvios, de reação contra a força que o movimento operário, que os movimentos de trabalhadores, que os partidos de esquerda estavam a adquirir, que no caso espanhol tinha produzido a vitória das esquerdas, da chamada coligação de Frente Popular nas eleições de 36. As duas ditaduras são diferentes na forma como surgem. Não esqueçamos o franquismo imposto depois de uma guerra civil extraordinariamente mortífera. Enfim, entre aqueles que são mortos na frente de combate e na retaguarda da frente de combate, nós teremos não menos de 800 mil pessoas que são mortas, e uma vez terminada a guerra há 500 mil de espanhóis que está em campos de concentração, em campos de prisioneiros, e serão encarregados, de republicanos, portanto, derrotados, e serão encarregados da reconstrução, praticamente com mão de obra escrava, da reconstrução da Espanha destruída. No caso português, a ditadura implanta-se depois de uma sucessão permanente, teimosa, de golpes de Estado, de pronunciamentos militares, de ingerência militar, aliada a organizações da sociedade civil, a partidos políticos das direitas, que, cansados, entre aspas, do sistema liberal, decidem avançar, imitando outros países, designadamente a Itália fascista, decide avançar para uma nova ordem autoritária. Essa nova ordem autoritária vai reorganizar a sociedade, vai congelar muitas das suas características do passado, designadamente do ponto de vista das relações sociais, das relações de género, por exemplo, vai congelar, vai impedir a mudança, mas ao mesmo tempo vai enfrentar, e de forma muito violenta, em Portugal como em Espanha, sem diferença nesse sentido, uma vez terminada a Guerra Civil Espanhola, vai enfrentar a
resistência ou mais ativamente organizada, politicamente organizada, ou aquilo que nós podemos designar e que nas ciências sociais também chamamos a resistência passiva, a resistência cotidiana, e vai enfrentá-la, quer em Portugal, quer como alguns dos seus convidados anteriores, nomeadamente o Bruno Sena Martins mencionou, sobretudo nas colónias da África, e vai enfrentá-las com uma violência de Estado tendencialmente totalitária, que estará presente durante todos os 48 anos da ditadura salazarista e os 40 anos da ditadura franquista. Manuel, e depois de tantas décadas ou de algumas, já a vivermos em democracia, que traços da ditadura a nossa sociedade, o nosso regime, ainda comporta? Muitos traços, como é evidente, o passado não passa com essa facilidade e mesmo apesar do grande otimismo, da grande onda de esperança e de esperança provocada pela Revolução, pelo 25 de Abril e os anos que se seguiram, como forma de ruptura com o passado, e nomeadamente, não simplesmente, que é o que acontece nas situações da democratização, não simplesmente de ruptura com as estruturas políticas do passado, e que aqui já foram enunciadas, o Partido Único, a polícia política, as organizações organizações que o próprio Estado Novo, que a própria ditadura tinha criado, os sindicatos de inscrição obrigatória, a mocidade portuguesa, a milícia armada de suporte político e militar ao regime que era a Legião Portuguesa, etc. Não simplesmente o desmantelamento destas estruturas, mas durante o período da Revolução assistiu-se com, insisto, grande otimismo e esperança, ao desmantelamento da lógica autoritária da organização da sociedade. Autoritária não só nas relações sociais, sobretudo nas relações do trabalho e nas empresas, e, evidentemente, no âmbito das famílias, das relações afetivas. É claro que esse momento, para alguns, quase mágico, de participação e de transformação que foi a Revolução, em determinado momento cessou, porque a Revolução acabou, em 1976, a democracia foi-se, para alguns, normalizando, para todos seguramente foi-se consolidando, mas adquirindo formas muito diferentes daquelas que teve durante o período da Revolução, e acabou por abrir as portas, nomeadamente a partir dos anos 1980 e 90, ao regresso nomeadamente nas relações de trabalho, ao regresso no mundo das empresas, etc., ao regresso de muitas formas de autoritarismo que nós conhecemos todos os dias. E elas reproduzem, no fundo, uma memória do que era o autoritarismo do passado. Paula, já passámos pelo mapa mundo, por muitas ditaduras, vários continentes, mas e a América Latina? Por exemplo, como foi a transição para a democracia no Chile? Ora bem, para já, olá ao Luís, olá ao Manuel, agora ouvindo o Manuel, eu pensava numa pintada que havia no Bairro Alto até há uns anos, e que dizia: mata o Salazar que há em ti. Antes de responder à pergunta do Luís, eu queria começar por aí, porque resta saber quando é que acaba uma ditadura. Nós temos uma data inaugural que é o 25 de Abril, outros países têm outras datas inaugurais. Para o caso do Chile, é complicado. Porquê? Porque se sabemos que a ditadura no Chile começa com o golpe de 11 de setembro de 73, resta saber se essa ditadura no Chile terminou com o plebiscito de 88 ou terminou quando em Londres Pinochet é detido, ou se ainda hoje, porque não tem ainda a Constituição democrática, se ainda hoje o Chile não fez a sua transição. Portanto, uma questão que se levanta é quando é que começa, quando é que é inaugurada a democracia. O caso português, como o Manuel Loff dizia, é muito claro,
porque nós passamos para a democracia com uma revolução. Quando os militares fazem o golpe de 25 de Abril, a população faz ao contrário do que lhe é pedido e vem para a rua e vem exigir mais do que aquilo que era para lhe ser dado. E durante pelo menos 19 meses vão fazer uma revolução que é uma maneira de transitar para a democracia. A nossa data inaugural é o 25 de Abril e a população vai mobilizar-se, vai então fazer na rua, nas fábricas, nos campos do Sul, em que as terras saem da posse dos latifundiários, em que os setores básicos da economia são nacionalizados. Esta é outra maneira de inventar a democracia. Há autores, para o caso do Chile, e volto ao Chile, que dizem que o Chile tem uma democracia de mercado, porque digamos que os Chicago Boys, convocados por Pinochet e que instalaram um regime neoliberal que se mantém, os Chicago Boys fizeram então um formato económico neoliberal. Esse formato neoliberal também se mantém. No nosso caso, a passagem foi bem diferente. Foi com as pessoas da rua, foi com as pessoas a exigirem mais do que lhes era dado creio que essa será a grande especificidade. O movimento... Diga. São necessárias políticas de reparação? Ora bem, a questão das políticas de reparação merece que as abordemos. E porquê? Porque quando não existem essas políticas de reparação, aqueles que sofreram com as ditaduras continuam a sentir que não tiveram mérito e não tiveram importância. Há algo que temos de ter muito presente. As democracias são devedoras daqueles que lutaram para que elas existam. As democracias não são devedoras dos que fizeram os golpes, dos torcionários, de todos esses. As democracias são devedoras dos resistentes. E esses resistentes, em situações, por exemplo, como a da Argentina, o presidente Raúl Alfonsín, já na democracia, depois do final da ditadura argentina, o presidente Alfonsín, em 1987, depois de uma outra legislação de 86, mas em 87 ele faz passar uma legislação que põe o ponto final, chama-se o ponto final. A partir daquele momento já julgariam mais torcionários, não se julgariam mais torturadores. Ora bem, como calcula nessas circunstâncias e naquelas mães da Praça de Maio, a quem desapareceram filhos e netos? Imagine o que é sentirem que quem cometeu esses crimes não é levado a tribunal, não tem um julgamento. Claro que isso é algo que penaliza particularmente aqueles que lutaram pelas democracias e aqueles que foram vítimas desses processos. Há também, nesses processos de reparação, há também a necessidade das políticas de memória. As democracias têm de ter políticas de memória, porque também são essas políticas de memória que dizem sempre um vigoroso nunca mais. Esse nunca mais que dizemos desde o Holocausto, pelo menos. As democracias precisam, então, de, nos processos de transição, criarem museus, lugares de memória, terem acesso aos arquivos, permitirem acesso aos arquivos, ouvir, no caso em que os arquivos estão destruídos e em que estão vivos, é evidente os que resistiram, ouvi-los, fazer registros orais. Tudo isso faz parte de um processo de reparação que é absolutamente indispensável. Paula Godinho, Manuel Loff,
muito obrigado pelos contributos que nos deixaram, pela simpatia que tiveram em aceitar o nosso convite. Sucesso também nas vossas investigações. Obrigado, saúde e até uma próxima. Até breve. Ditaduras são para ficar no passado, mas não para serem esquecidas. Boa tarde.